Olá pessoal, estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo beleza com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E pessoal, hoje eu trago para vocês a importância da gente entender o conhecimento proximal nesse conceito do autismo, tá? O conceito de conhecimento proximal, ele vai nos ajudar a entender como que a gente pode nortear o autista, né, de informações e como que a gente pode trabalhar a questão do desenvolvimento da memória no autismo, né? Então, como nós sabemos, né, que o autista ele tem uma poda neural, né, e ele desprende muito fácil as conexões que ele costuma fazer dos neurônios, e nós sabemos que essas conexões, tanto nas pessoas que têm autismo quanto nas que não têm, essas conexões elas são trabalhosas, né? Muitas vezes você precisa se concentrar para você conseguir realizar fortes conexões, e essas conexões vai ser a sua linha, né, de raciocínio neuronal, né? Então, como o autista desprende, ele tem essa poda neural, então ele desfaz essas conexões. O conhecimento proximal ele pode ser trabalhado intensamente para que o autista consiga constantemente realizar as conexões e, por intermédio das conexões já realizadas, ele poder submeter o seu cérebro novamente ao exercício, e nesse processo de exercício um pouco mais constante do que no não autista, né, ele conseguir manter ou fixar uma linha de raciocínio e um firmamento ali de entrelaçamento neural. Então, logicamente que isso é interpretado por muitas pessoas como algo forçoso, né? Mas é um caminho, é um viés que a gente tem para que nada se perca, né, do que o autista conseguiu construir. Então, o conhecimento proximal dele, não que ele tenha, que possua, porque aqui a gente entende, dentro do conceito do Wikipedia e também do Google, a gente entende como uma série de informações que a pessoa tem a potencialidade de aprender, né? Ou seja, ela já tem aquela potencialidade, mas ainda não completou o processo, então está próximo, né? Ela já realizou algumas coisas. Só que isso daqui, esse conceito, ele é no não autista, porque o não autista ele não ocorre a poda neural com ele. Então ele fica com alguma lembrança, alguma memória daquilo que ele realizou. Já o autista, ele tem a poda neural, então o que ele vai fazer? Ele não vai ter condição de se lembrar de coisas que ele já se realizou, né? As coisas serão mínimas, né? Então ele vai ter uma poda elevada, então ele não vai agrupar situações mais complexas, né? Então muito provavelmente ele vai ficar vulnerável para vários quesitos, né? E esse nível de vulnerabilidade é devido a essa poda, essa ausência aí de entrelaçamento neural, né? Então, como fazer e como entender o conceito de conhecimento proximal? O conhecimento proximal do autista, ele não está inerente a ele, ele é externo. Então, nós temos que montar o conhecimento proximal externamente, para que ele, adentrando aquela condição de sistema de conhecimento proximal, o próprio cérebro dele, que já tem a potencialidade de memorização, porém não efetuou o entrelaçamento, ele possa considerar aquela situação terápica, vamos dizer assim, né? Aquela situação terápica como algo parte do comum. Então, se assim o cérebro fizer, ele vai conseguir, por exemplo, dar continuidade. Ele vai conseguir continuar uma sequência de raciocínio. Como, por exemplo, você
ter uma bateria de brinquedos e ele saber qual que é a próxima etapa, justamente pelo seu neurônio simplesmente ser induzido. É por isso que muitas pessoas têm o pé atrás com relação a algumas terapias ABA, porque elas não sabem se aquele processo é parte de um princípio de adestramento e indução. Só que a indução, levando em consideração, né, que a condição criada ela vai se tornar parte do comum ali do raciocínio neural, como por exemplo, a gente tem uma casa totalmente adaptada, com condições, né, de raciocínios complexos, para que o autista ele possa, né, executar funções complexas, né, aquilo vai fazer parte do comum e vai ser absolutamente natural e não vai ter nada de indução, mas vai ser alguma coisa trabalhada no sentido de complementação, né? Então isso é que é muito interessante. Então o conhecimento proximal no autista ele vai ficar externo e o conhecimento proximal no não autista ele fica internamente nele, porque o próprio entrelaçamento neural, né, ele continua, tá? Então isso significa dizer que depois que você mostrou uma figura para o não autista, provavelmente em algum tempo você não vai precisar mais mostrar aquela figura, porque ele já vai ter memorizado e aquela memória ela não vai se apagar. Agora, para o autista, todas as vezes que você executar alguma coisa, você precisa mostrar para ele. Isso não vai significar que quando você mostrar ele vai se lembrar também. Às vezes você mostra e ele não vai saber a sequência, mas você precisa criar a condição da sequência. Ora, mas isso não seria como um boneco, por exemplo? Você coloca uma pilha e dá uma função para um boneco? Não, porque o boneco ele não raciocina e o boneco não tem neurônios, tá? Então o boneco ele tem uma programação, o que é diferente, né? Você programa ele para algo. Agora o autista, não, ele tem neurônios e esses neurônios eles possuem a mesma condição do não autista, né? Porém, ele tem essa poda. E para a gente poder trabalhar essa questão da poda e da questão do entrelaçamento mais intenso, a gente tem que momentaneamente criar essa condição terápica, que é uma condição terápica do conhecimento proximal, para que o cérebro do autista ele possa manter por mais tempo aquele entrelaçamento e de repente ele formar uma conexão tão intensa, né, que ela não se desfaça. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse tema. Peço encarecidamente para vocês compartilharem esse vídeo para que o YouTube possa impulsionar para o canal Frater para muitas pessoas, até atingir famílias aí que têm casos de autismo no lar e também pessoas curiosas dentro da área, profissionais que também pesquisam, né, e querem se aprofundar no tema. Pessoal, muito obrigado por tudo, tá? Peço também para vocês que se vocês quiserem, puderem, né, ajudar o canal com qualquer doação de qualquer quantia, link na descrição, né? A descrição, vou deixar aí o CPF e o número do Pix, tá? Pix CPF Itaú, meu nome, tá aí sobrenome. Muito obrigado pela presença de vocês, espero vocês na próxima gravação.